Olá pessoal, beleza? Aqui é Eduardo, estou passando para deixar um devocional com vocês. Hoje quero falar um pouquinho sobre a responsabilidade de ensinar, né? Quero falar um pouquinho sobre isso. Antes, eu quero pedir a você que tem acompanhado o nosso trabalho, se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva, deixa seu comentário, compartilhe os nossos vídeos e vamos fortificar o nosso canal, tá bom? Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu vejo que, principalmente as crianças, elas têm sido atacadas com tantos ensinos errados, né? Tanta coisa errada que a gente vê no YouTube, principalmente com relação à sexualidade, né? A gente vê isso hoje. Eu tenho muita preocupação com isso, porque eu tenho filhos pequenos, né? E a gente tem visto tanta coisa imoral, né? Tentando entrar na mente das nossas crianças, não é verdade? O nosso país, infelizmente, está cheio de gente assim. Mas eu fiquei pensando, será que é só essas pessoas que têm tentado ensinar coisas erradas às nossas crianças? Será que os nossos exemplos também não têm ensinado de forma errada ou de forma certa, né? Por quê? Porque elas retêm muito conhecimento. Elas retêm aquilo que a gente ensina, né? Quer ver um trem simples? Meu filho, por exemplo, meu filho tem 2 anos e 5 meses. Quando eu vou comer, a maioria das vezes tem um pão, um biscoito, eu gosto de molhar no café e comer aquele negócio daquele jeito. Tem gente que acha nojento, né? Eu gosto de fazer assim. Eu estou observando ele. Ele pega e faz a mesma coisa que eu faço. Eu nunca ensinei para ele. Ele pega o biscoito, enfia a mão lá dentro do copo. Só que ele enfia a mão mesmo, literalmente lá dentro, saca a mão toda molhada e come o biscoito desse jeito. E fiquei olhando aquilo e fiquei pensando, gente, como eles aprendem com exemplo? Como eles aprendem com exemplo? A minha filha mesmo, minha filha repete coisas que eu vejo que as coisas que eu falo, ela repete da mesma forma. A forma que eu falo, ela fala. E eu fiquei pensando assim, gente, se a gente parar para pensar o nosso nível de responsabilidade naquilo que nós ensinamos às nossas crianças. Eu não falo só de crianças, não. Eu falo, por exemplo, você que é um líder, né? E você ensina para uma pessoa que não tem o entendimento que você tem, e ela é como se fosse uma criança nas suas mãos, né? O nosso nível de responsabilidade com relação àquilo que nós ensinamos. Já parou para pensar nisso? Você, como uma pessoa que está ensinando o tempo todo, se você nunca pensou nisso, nessa responsabilidade, era bom você pensar. Por quê? Porque a Bíblia fala o seguinte, Jesus falou o seguinte, que aquela pessoa que fizer um dos pequeninos caírem ou tropeçar, ou seja, aquela pessoa que ensinar algo errado para um pequenino, e esse pequenino que está escrito na Bíblia ali, está falando de pessoas que não têm o conhecimento, ou falando de próprias crianças mesmo, pessoas que não têm o conhecimento que você tem. Por exemplo, um pastor que ensina coisas erradas na sua igreja, por exemplo, está ensinando para as pessoas que não têm o conhecimento que ele tem ou que ele deveria ter, e ele não ensina coisas erradas àquelas pessoas. É uma pessoa que está ensinando, está fazendo um pequenino cair. Um pai que ensina coisas erradas para um filho, né? Uma pessoa, um adulto que está ensinando coisas erradas para uma criança. Então é isso que ele está falando. Aí Jesus fala o seguinte: ele fala o seguinte, olha, essa pessoa que fizer esse pequenino tropeçar, seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço dele, jogar ele no meio do mar. Seria melhor do que o que vai acontecer com ele quando ele estiver perante Deus. Forte isso, não é verdade? Forte. E olha só, eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso. Hoje eu vejo tanta coisa errada, hoje eu vejo pessoas que estão tentando deturpar a mente das nossas crianças, principalmente, sabe? Essas pessoas que estão fazendo isso, um dia elas vão dar conta perante Deus do que elas estão fazendo com as crianças. Pessoas que ficam ensinando dentro de casa coisas erradas com as crianças. A nossa responsabilidade é muito grande, sabe? Ensinar a criança a ser, ela entender o que é realmente família, ela entender o que é Deus, ela entender o que é o que é ser honesto, e por aí vai. A gente sabe muito bem o que devemos ensinar às nossas crianças. Se você, por acaso, esse vídeo chegou para você, você tem a responsabilidade de você estar simplesmente achando que pode ensinar qualquer coisa para o seu filho, ou qualquer coisa na sua igreja, ou qualquer coisa para o seu líder, que você não vai dar conta disso, eu lamento te informar que você vai dar conta disso sim. Vai dar conta perante Deus. Então, existe uma grande responsabilidade naquilo que nós ensinamos, principalmente com os nossos exemplos. Eu acho que todo pai, toda mãe, principalmente, deveria pensar sobre isso. Professores, né? Você deveria pensar melhor o que você está ensinando ou tentando ensinar para os filhos dos outros na escola. Né? Tenho muitos professores bons, a maioria, né? A grande maioria são professores muito bons. Mas, infelizmente, sempre tem aquela parcela pequenininha que também não tem tanta responsabilidade assim. Então, eu queria deixar esse devocional.
Se você, de alguma forma, é uma influência para um pequenino, ou seja, uma criança, ou seja, alguém que não tem conhecimento, pense melhor o que você está ensinando. Porque tudo o que você está fazendo, você vai dar conta perante Deus. Espero que abençoe seu dia, espero que faça você refletir melhor sobre as suas atitudes. Eu tenho refletido muito sobre as minhas atitudes dentro da minha casa, principalmente, né? Para os meus filhos aprenderem aquilo que é correto, porque eu sei que um dia Deus vai cobrar de mim aquilo que eu estou ensinando para eles. Tá bom? Forte abraço, te vejo no próximo devocional.